Meus amigos, hoje vamos continuar o curso de robótica industrial. Hoje vamos estudar a configuração de robôs e punhos. Então, como sempre, deixei aqui um vídeo sugerido, tá? Se der, vocês deem uma assistida nele para complementar o estudo. Então, a configuração física dos robôs de cadeia aberta, por exemplo, está relacionada com os tipos de junta que ele possui. Cada configuração pode ser representada por um esquema de notação de letras, como visto anteriormente. Considera-se primeiros graus de liberdade mais próximos à base, tá? Então, a notação de letra vem sempre considerando o primeiro grau de liberdade mais próximos à base, ou seja, as juntas do corpo, do braço e posteriormente o punho. Então, você vai começar da base, depois vai para o braço, antebraço, até chegar no punho. A notação das juntas rotativas, prismáticas e de torção foi vista lá na aula passada, né? A gente viu lá as notações, né? Então, como vocês podem ver, que a gente já viu isso aí, né? Então, esse braço aqui ele é formado por base, por braço, por punho, né? O braço ligado à base está fixo ao chão, então essa base aqui a gente vai fixar ao chão. O punho é dotado de movimento destinado a orientar, apontar o órgão terminal. Então, assim a gente vai ter esse punho. A função dele vai ser manipular ou rotacionar, fazer alguma coisa com o que se quer, né? A movimentação do braço e a orientação do punho são realizadas por juntas, que são articulações providas de motores. Então, todas essas juntas nós teremos aqui motores. Nós teremos motores nas juntas, tá? Teremos motores. Em resumo, a base sustenta o corpo, que movimenta o braço, que posiciona o punho, que orienta o órgão terminal. Em geral, utilizam-se 3 juntas para o braço e 2 juntas para o punho, tá? Então, esse é o geral. 3 juntas para o braço e 2 juntas para o punho. Os elos dos braços, né? Eles geralmente têm um tamanho grande, tá? Para permitir um longo alcance. Então, são os elos que têm um longo alcance, tá? Que são grandes para ter um longo alcance. E o contrário acontece com o punho. Geralmente o punho ele é menor porque o punho precisa de precisão, tá? Precisa de precisão. Então, o punho vai fazer movimentos sutis ali. A nomenclatura desses manipuladores são feitas com base no tipo de junta, né? E da cadeia de elos, que parte da base em direção ao órgão terminal. Assim, por exemplo, um manipulador, vamos supor, um manipulador TRR, o manipulador TRR teria a primeira junta da base torsional, T, torsional, e as duas seguintes rotacionais, TRR, tá? Então, TRR seria torsional, a primeira junta, e as outras rotacionais. Já o punho segue a mesma notação, porém indica-se a separação entre o corpo e o punho por 2 pontos, tá certo? Então, se você ver assim uma configuração TRR, 2 pontos, RT, nós temos ali uma configuração TRR torsional, né? Primeira junta torsional, as outras rotacionais, e com o punho, aí 2 pontos, RT com o punho de configuração rotacional e torsional de 2 eixos, tá certo? Se ele tiver 3 letras no punho, são 3 eixos. Aqui algumas configurações de robôs interessantes. Nós temos robôs cartesiano, tá? Cartesiano. O robô cartesiano ele vai ser o robô LLL, LLL, linear, 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 tá certo? Nós temos o robô pórtico também, que vai utilizar, né? O robô pórtico é um robô cartesiano, geralmente esses robôs aí pórticos, tá? Tem a mesma configuração. Já o robô cilíndrico, ele tem uma configuração, por exemplo, LR, né? Ou LLR ou LR. Ele tem essa forma. O que vai configurar esse robô cilíndrico? Ele vai gerar na ponta dele, ele vai conseguir gerar uma forma cilíndrica, tá certo? Uma forma cilíndrica, tá? Então, por exemplo, desse lado direito nós temos um LLR, né? Na verdade não, nós temos um RLL, na verdade. A base rotacional, e aí para cima e para o lado
linear. Então ele vai conseguir fazer ali um cilindro, ele vai conseguir formar um cilindro, tá? O robô esférico ou polar, aqui nós temos um robô polar de configuração VVL, tá certo? VVL. O que ele vai conseguir fazer, esse robô polar ou esférico? Ele vai conseguir fazer, ele consegue fazer uma esfera. Se ele pudesse desenhar em 3 dimensões, ele desenharia ali uma esfera ou parte da esfera, por exemplo, um domo, por exemplo, tá certo? Por exemplo, um domo. O robô Scara, ele consegue fazer um desenho tridimensional, tá certo? Ele consegue fazer um desenho tridimensional, por exemplo, ele consegue desenhar numa folha, é possível subir também, aumentar ali a distância. Então o robô Scara, por exemplo, é utilizado em algumas impressoras 3D. Algumas impressoras utilizam esse robô Scara. O robô articulado ou revoluto, né? O robô articulado ou revoluto. Então esse robô articulado, ele é um robô também que ele pode executar várias formas, tá certo? Várias formas. Como vocês podem ver, nós temos uma configuração, por exemplo, esse primeiro aqui. Nós temos uma configuração R, R e R, né? Nós temos R, R, R. Então nós temos três rotações aí, tá? 3 juntas rotativas. Então do outro lado também nós temos 3 juntas rotativas, né? Do outro lado nós podemos configurar ele como RRR, 2 pontos. O punho vai ser RTR, né? Torsional e rotacional. O punho pode ser tanto fazer torção quanto rotação. E aí a configuração dos punhos, né? Então a configuração de um punho RT na forma compacta, tá? Então ele pode fazer tanto rotação como torção, né? Na verdade, torção. Pode fazer os dois. Nós temos aqui uma configuração, um TRT. Então ele tem torção no sentido em um eixo, torção em 2 eixos, na verdade, e rotação em um eixo, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos garras de 2 dedos, tá? Garras de 2 dedos, tá certo? Então, as garras são utilizadas para você pegar alguma coisa, para encaixar uma garrafa, por exemplo, pra pegar um objeto, tá? Aqui, por exemplo, as garras para objetos cilíndricos, você pode ver, parece que são 2 dedos que vão se encaixar certo direitinho no objeto cilíndrico, tá? Então nós temos um conjunto de engrenagens que faz gerar esse movimento, tá certo? Garras articuladas, tá? Serve geralmente para pegar um objeto de várias formas, tá certo? Você pode pegar objeto de outras formas. E com isso nós terminamos essa aula de configuração de robôs, tá? Além desse vídeo que eu botei aí, eu vou deixar um outro vídeo que é de uma colega lá do IF Piauí, tá certo? Que tem uma revisãozinha de todo o assunto até agora, para melhorar o assunto, né? Para melhorar o aprendizado aí. Então, além dessa mesma aula, eu vou deixar essa outra que tem uma revisãozinha, tá? Que eu achei legal. E aí, semana que vem, eu boto o exercício para vocês dessa aula, que eu vi que tem algumas pessoas que não estão entregando. Então, eu vou dar essa semana sem passar o exercício, tá? E aí, semana que vem só eu boto o exercício dessa aula. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.